Olá, está começando mais um Interrogando o Pensamento. Envelhecer é um privilégio, só não envelhece quem morre antes. O Brasil, em 2030, segundo estudos, terá uma população de 40 milhões de idosos. Em 2050, vai ser 64 milhões de idosos, ou 30% da população. Para discutir as consequências sociais e econômicas do envelhecimento da população, está conosco o senhor Erlon Caetano, da Associação dos Trabalhadores, Aposentados e Pensionistas de São Leopoldo. Obrigado por participar do nosso programa. Olá, Laerte, tudo bom? É um privilégio estar aqui com vocês, né? Quero cumprimentar todos os acadêmicos da TV FEVALE, né? E realmente essa preocupação nesse assunto tem integrado muitos pesquisadores em movimento nessa área. Sim. Erlon, segundo pesquisa de 2006 da Fundação Perseu Abramo e do SESC, apontam que a imagem da pessoa idosa, tanto para os próprios idosos como para os não idosos, os idosos são 88% e não idosos 90%, que é uma imagem de deficiências, de debilidades físicas, dependência. Como é que isso pode mudar essa imagem da terceira idade? Olha, essa evolução no aspecto humano, né, depende todo de um contexto em conjunto da família, da sociedade e do poder público até de certa forma, né? Mas e isso tem que já vir de todo um trabalho, inclusive, no meu ponto de vista, né, a partir da educação, né, para se tratar a evolução do ser humano, a se tratar da terceira idade, porque realmente hoje estamos vivendo mais, né, com o advento dos medicamentos, da evolução da medicina, né, até de certa forma, entre parênteses, o poder econômico, né. Então nós estamos vivendo mais e a sociedade deveria se adequar à terceira idade. Pois é, Erlon, há preconceito com os idosos? E se há, de que forma ele se manifesta? De certa forma, assim, o nosso país em si já é um país preconceituoso, né? Mas eu acredito e confio nessa transformação, nessa mudança social, né? A própria família em si, né, inconscientemente, né, já pratica esse preconceito contra o idoso, né? Por exemplo, o espaço em si, o idoso, que ele é detentor da sua casa, quando o filho vem morar com ele, o filho já casa, já tem netos, né, já vem uma segunda família para ocupar o espaço que já era daquele idoso, acontece que o idoso vai tendo seu espaço em si reduzido, né? Então esse preconceito existe na família, na sociedade, né? Transporte, no atendimento ao idoso, qualquer estabelecimento comercial, né? A informação em si para o idoso já é meio preconceituosa. Pois é, Erlon, tu tem comentado bastante sobre a família, mas no contexto de que cada vez mais a taxa de natalidade tem diminuído no país. Exatamente. Quem vai cuidar dos futuros idosos, né? Já que a família está diminuindo, a população está se tornando mais idosa? Eu acredito que a educação tem um papel importante nesse contexto, né? Porque o jovem, o adolescente, a criança em si já deveria de ter um respeito mútuo em seu ente querido, não só como seu ente querido, como o idoso em si no âmbito geral, né? A palavra idoso não é tratada na educação, né? Então só se fala no aspecto idoso quando se tem um problema em nível de saúde, um problema com o idoso, né? Porque o idoso acaba limitando as suas condições físicas, né? Sim, mas a palavra idoso não é tratada na educação, mas eu não vejo ela sendo tratada também na sociedade, nos espaços públicos. Por exemplo, os meios de comunicação, eu só conheço um programa televisivo na TV aberta, sim, que trabalha com a questão da terceira idade, que é o programa da Isabel Ibias, sim, da TVE, né? Então, quer dizer, a discussão não está presente na sociedade. Por isso que eu digo, né? Tem que vir da educação, tem que ter uma base para isso. Acho que não deveríamos de nos preocuparmos com os idosos só quando existe um problema, porque o idoso não deve ser um problema, né? O idoso deve ser tratado muito bem, deve ter respeito, deve ter dignidade, viver com qualidade de vida, né? A questão da qualidade de vida que talvez
surja o problema para quem é o responsável pelo idoso. Porque como ele precisa de cuidados especiais, né, precisa de uma qualidade de vida melhor. E talvez, no contexto brasileiro, populacional, né, não se tenha uma condição financeira para que você ofereça uma qualidade de vida melhor para o idoso. Aí que surgem os problemas, né? Questão da saúde, da condição de que o idoso fique, né? Então, eu acho que existe um preconceito contra o idoso no nosso país, sim. Erlon, mas segundo dados da pesquisa da Fundação Perseu Abramo e do SESC, Sim. que comentei anteriormente, aponta que 49% da população dos idosos são analfabetos funcionais, sendo que desses, 23% não sabem ler nem escrever. Que políticas públicas têm sido feitas para alterar esses dados? Olha, gradativamente nós estamos avançando, né? Isso a nível até de governo federal, né? O EJA é um procedimento que tem colaborado muito, né, em reduzir a taxa de analfabetismo com a terceira idade. E hoje, com a evolução da informática, a informação mais rápida, né? Então, eles mesmos já estão procurando alternativas, né, através de associações, através de clubes de mães, através de escolas em áreas comunitárias, para aprender a ler e escrever. E, Erlon, segundo o economista Delfim Neto, o Brasil é um país ainda relativamente pobre, mas que está enfrentando problemas de países ricos, né? Enfrentará cada vez mais o envelhecimento da população, que é um problema, por exemplo, dos países europeus, né? Sim. Uma expectativa de vida do brasileiro em 1940 era de 45 anos, hoje é de 73 anos, né? Sim. Que impactos isso vai ter na previdência social, né? Como é que o governo vai trabalhar com esse déficit na previdência social? Laerte, isso é um trabalho que as associações de aposentados, as federações e a confederação, né, têm trabalhado arduamente em conjunto com o governo federal. Assim, realmente a população de idosos tem crescido muito nesses últimos anos, né? Até mesmo porque a taxa de mortalidade diminuiu, né? E mesmo porque o idoso já tem mais acesso à saúde, né? A gama de medicamentos, a gama de resultados, de opções para que trate a sua patologia aumentou, né? Então, assim, claro que estão vivendo mais e a conta do governo, a conta da União aumenta, né? Mas essa é uma obrigação do Estado, o Estado já está trabalhando com isso, né? A Previdência Social já está em conjunto com a Confederação Nacional dos Aposentados, com a equipe econômica do Ministério da Fazenda, trabalhando formas para que se ache um quociente, né, matemático para que se aplique nas contas da Previdência Social. Isso inevitavelmente vai redundar no maior tempo de contribuição? O que está sendo previsto, Erlon? Olha, assim, a Previdência Social, tá, logo vai ter que fazer uma reforma. Tá? Não temos informações quando isso vai acontecer, mas que vai acontecer, né? Então, assim, as aposentadorias, né, as pensões, as formas de aposentadorias vão ter que ser readequadas, né, à nossa conjuntura social, né? Vão ter que ser readequadas à atual sociedade brasileira, né? Então, por exemplo, assim, nós temos uma fórmula matemática embutida no cálculo da concessão das aposentadorias integrais e as proporcionais, né, que se chama fator previdenciário, que reduz em 40% do valor dos benefícios dos aposentados. Isso é uma parcela em dinheiro que faz falta para essa categoria de aposentados e que tem que ser trabalhada de uma forma clara, objetiva e que dê resultado voltado para os aposentados. Nós, através da Confederação Nacional dos Aposentados e Pensionistas, que estamos fazendo pressão com o nosso legislativo na Câmara Federal, como no Senado, e alguns legisladores estão nos apoiando, temos projetos em lei lá, vigorando lá, que vai entrar em pauta, acredito que esse ano ainda, né, para que nós chegamos num consenso
para que essa nova fórmula matemática não prejudique a previdência, os aposentados. Sim, né? realmente 40% é muito, mas certa vez eu vi um comentário do Luiz Nassif que ele comentava que um aposentado, após deixar de trabalhar, ele poderia diminuir 10% a sua renda justamente por não ter que trabalhar todo dia, poder ficar em casa, etc. 10%, por exemplo, uma contribuição, eventual contribuição do próprio aposentado para a Previdência seria viável ou não caberia? Ele, como aposentado, no meu ponto de vista, acho que não caberia, né? Porque ele já contribuiu para a sociedade, né? Já trabalhou, já contribuiu com seus salários de contribuições, né? Já construiu toda uma estrutura social e a questão em si é que a renda do aposentado é pouca. A renda do aposentado, o salário mínimo é pouco. Por exemplo, assim, quando se tem índice de reajuste para o trabalhador, se utiliza um indicador econômico, tá? E quando se tem um índice de reajuste para o aposentado e o pensionista, é um outro indicador econômico, que é o INPC, é o mais baixo de todos, né? Então, como tu tinha me perguntado antes, aí já tem uma discriminação por parte do governo, né? E nós estamos trabalhando para que essa discriminação não avance muito. Né? Mas ele contribuir de novo após aposentado, eu acho meio inviável. Não seria o ideal, né? Até porque a aposentadoria é um estado de graça do cidadão em si que ele deveria de se beneficiar, né? Aproveitar o momento com o neto, aproveitar o momento com os filhos, melhorar a sua qualidade de vida, né? Mas tem um fenômeno que acontece no Brasil, acho até estranho, é que 20% dos aposentados continuam no mercado de trabalho. Hospitais, empresas. Por que eles continuam no mercado de trabalho? Porque a renda deles, né, a renda deles como aposentados não sustenta ele em si. Ele se obriga a entrar no mercado de trabalho, tirando espaço de novas pessoas que querem entrar, e acaba gerando inflação. Sim. E Erlon, eu li na Carta Capital que os especialistas apontam uma alternativa, por exemplo, sobre a taxação do petróleo, agora ainda mais com pré-sal, né, e dos bancos, porque o setor financeiro emprega poucos funcionários e obtém altas taxas de lucro. Seria viável? É uma opção, é uma boa opção. A questão Mas a questão é, os aposentados, o movimento dos aposentados, pensionistas, teria força política para ganhar uma batalha assim? Laerte, veja bem assim, o movimento dos aposentados está crescendo muito, né? Então, os aposentados, os pensionistas, têm uma representação política através da CONBAP, né, que é a Confederação Brasileira dos Aposentados, que sede lá em Brasília. Nós estamos embutidos, junto com o legislador, fortemente, diretamente no Congresso Nacional, negociando para que eles coloquem uma parcela do petróleo, da Petrobras em si, né, do projeto pré-sal, para o regime geral de previdência, voltado para a previdência social. Se essa parcela do petróleo vir para a previdência social, talvez, não digo que resolva, mas colabore muito com a questão econômica dos aposentados. Erlon, sobre a questão da qualidade do atendimento público de saúde aos idosos, mas por favor isso tu nos responda após nosso intervalo. Voltamos já.